Presente nas escolas do mundo todo, o bullying se transformou num dos maiores desafios a ser enfrentado pelos docentes. Nessa luta, é preciso reconstruir a relação professor-aluno num processo fundamentado pela confiança e o respeito. Para isso, é preciso buscar práticas que possam fazer da escola um espaço de harmonia que propicie o desenvolvimento do indivíduo, transformando-o num cidadão consciente de seus direitos e da necessidade inteligente de respeitar o direito do outro. A doutora em Psicologia da Educação, Maria Ceci Tófano, está aqui hoje no estúdio e vai conversar conosco a respeito da situação do professor dentro desse contexto tão nocivo à sociedade. Obrigada, Ceci, por ter vindo. Como é que o professor lida com o bullying? Ele está preparado para isso? É um prazer estar aqui falando à TV Câmara sobre um tema de tamanha relevância. O professor, ele não está preparado para isso, é importante ter isso claro, essa sua pergunta é muito relevante. O professor, ele precisa de um apoio para se preparar para lidar com o bullying, que embora o bullying seja uma coisa que acontece há muito tempo, a questão da agressividade na sociedade aumentou muito. Então, o professor precisa estar preparado para isso. Essa é a maior dificuldade, então, pelo docente, se preparar para enfrentar. Exato, e para isso ele precisa receber informação a respeito desse assunto. Eu acho que é muito pertinente que as escolas levem profissionais para falar sobre esse assunto, tanto profissionais, promotores, juízes, para falar sobre a questão legal, para que esse professor saiba que ele tem esse respaldo legal, porque eu acho que isso fortalece esse professor, faz com que esse professor não tenha medo, e os alunos também, para que eles saibam que a situação de bullying tem consequências para esse aluno e para os pais desse aluno. Inclusive, existe uma orientação de que esse bullying, você chama os pais para conversarem, chama esse aluno dentro de uma situação de bullying, e se houver recorrência, a orientação que as escolas recebem, que nós temos ouvido nos congressos, é que você recorra ao fórum. Então, esse professor precisa saber que ele não está sozinho. Ele está amparado até legalmente, ele tem, né? O aluno, os pais têm que saber que o professor, dentro desse contexto, pode até se defender legalmente. Isso. Tanto o professor como aquele aluno que sofre o bullying. Eles têm esse respaldo legal e eles precisam ter esse respaldo da direção da escola. Eu acho que isso já é um fortalecimento do papel do professor, que realmente ele está muito fragilizado hoje em dia. Então, nós temos visto professores que estão com depressão, que pedem afastamento das escolas. Muitos até deixaram de ser professores, abandonaram a profissão. Exato. Então, eu acho que ele precisa saber disso e precisa haver uma interferência da escola, da direção, das pessoas que estão ao lado do professor, da coordenação, muito rápida, muito efetiva quando acontece uma situação de bullying. O professor, ele também pode ser apoiado através de palestras, através da orientação educacional. Eu acho que hoje em dia, essa parceria entre escola e família na educação, o papel do orientador educacional ficou muito importante. Então, à medida que acontece um conflito em sala de aula, seja entre pares, entre alunos ou aluno-professor, esse aluno precisa ser chamado para conversar com o orientador educacional, ele precisa ter um espaço ali para colocar as frustrações dele, as ansiedades, a agressividade dele, quando ele tem a oportunidade de se colocar, de falar. Então, esse espaço de conversa com o aluno, ele é importante. E com esse professor também. Eu acho que isso é básico. Quando a gente fala hoje de parar uma aula para fazer uma dinâmica de grupo, falando de bullying, trazer um profissional para falar sobre isso, nós não estamos perdendo tempo. Porque a gente sabe hoje que o profissional bem formado, o cidadão, ele é aquele que sabe lidar com valores firmes.
Então, o professor tem que saber que quando ele para a sua aula para falar sobre valores, quando ele traz um profissional, ele realmente está contribuindo para a educação. É muito mais importante do que o conteúdo em si. A Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Bullying nas Escolas, Mentes Perigosas, ela diz o seguinte, que não existe escola sem bullying. Então, se você for procurar uma escola para o seu filho e estiver procurando uma escola que não tenha bullying, abandona, isso não existe. Ela diz que toda escola tem bullying. O grande diferencial é você procurar uma escola que esteja preparada para lidar com isso. E ela fala também, Ceci, o seguinte, que o bullying acontece tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. E que nas escolas públicas a gente toma conhecimento dos casos de bullying, normalmente que eles acontecem nas escolas públicas pelo seguinte, porque a escola pública, ela abre isso para a sociedade, ela busca, ela vai até a delegacia, faz denúncia, chama o conselho tutelar, então ela acaba se expondo mais. Segundo a autora do livro, a escola particular, com receio de que isso seja um marketing negativo, acaba acobertando ou então não divulgando aquela situação. Mas, enfim, ela diz que dentro dessa questão de procurar um auxílio legal, ela diz que a escola pública está melhor estruturada. Então, eu pergunto para você, acontece mais bullying nas escolas públicas ou nas particulares? Ou é no mesmo número? Você acha que a educação na escola particular, ela está melhor orientada para lidar com essa situação, para enfrentar essa situação? Que análise que você faz? Olha, eu acredito que ele aconteça nas duas situações, da escola pública e da particular. Mas eu acho que não dá para generalizar. Eu acho que nós temos que ver cada escola em particular, se está preparada para lidar com a situação de bullying ou não. Quando nós buscamos a questão da orientação para o bullying, uma questão também que estava na cabeça de nós como diretores de escola particular é de que hoje em dia a escola particular tem sofrido vários processos em cidades maiores dos pais por causa da questão do bullying. Então eu acho que a escola particular ela está exposta a isso também, quando ela recebe esse processo. Então, nós temos que estar preparado também do ponto de vista legal. Então, eu acho que nesse momento que estão acontecendo esses processos, eu acho que todo mundo é obrigado a tomar alguma providência em relação a isso, tanto a escola pública como a particular. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso, pelos nossos alunos e porque nós estamos realmente expostos aí a essas situações. Agora, eu acho que tem dois momentos aí. Eu acho que um primeiro momento de preparação dessa escola, seja era pública ou particular, é o momento do afeto. Então, é o momento de que você vai desenvolver situações de prevenção desse bullying, que é trazendo a família para a escola, que é conversando com essa família, sabendo dos valores dela, tendo atividades esportivas na escola. E a partir das situações esportivas que você tem na escola com os alunos, às vezes com a participação dos pais, eu acho que são situações ricas para se discutir o bullying, para se falar sobre as situações de agressividade. Então, aconteceu uma situação de exposição de um aluno que não joga bem o esporte ali naquele momento, o professor de educação física, ele não pode fingir que não viu, seja ele da escola pública ou particular. Ele vai para uma situação depois de grupo com esses alunos e conversa sobre aquilo que aconteceu. Fala como aquele aluno se sentiu, em que situações, como aquilo poderia ter sido feito de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é o momento da prevenção, do afeto, do envolvimento. Porque nós temos hoje na escola, por esse medo dos professores, da direção, uma falta de envolvimento muitas vezes. Então, esse aluno não se sente acolhido e aí gera mais violência. Então, eu acho que tem que ter esse momento de acolhimento. Eu acho que isso é o principal, esse é o começo da prevenção. E depois, um segundo momento que você colocou, que é o respaldo legal,
que você precisa saber que você tem esse apoio se realmente você precisar. E aí o professor vai se sentir fortalecido nessa situação e o pai desse aluno. E a escola, quando ela traz essas pessoas para dentro, para discutir às vezes sobre o bullying na internet, então um coleguinha, o pai pegou que ele sofreu bullying dos colegas, está sendo xingado e tudo, então o pai imprime isso e leva para a escola. E a escola ajuda nessa investigação, eu acho que a escola tem que participar disso. E à medida que você chama esse aluno, esclarece, eu acho que você corta o mal pela raiz. Eu acho que fica mais fácil de lidar com isso. Eu não digo que a escola deixa de ter o bullying, eu acho que ele acontece, mas você trabalha com o problema, você não finge que ele não existe. Né? Nós tivemos uma situação, por exemplo, de uma adolescente, junto com outros colegas, que começou a zoar, que eles usam muito essa expressão, eu acho que retrata muito, é todo mundo junto falando, zoando do cabelo de uma menina que tinha o cabelo, um cabelo mais crespo. E essa situação aconteceu numa primeira vez, uma das nossas monitoras presenciou. A monitora tem que ter informação, a servente tem que ter informação a respeito de bullying. A escola como um todo. A escola como um todo mundo está ali educando, desde o servente até a direção. Então, essa monitora colocou para a direção, para a coordenação, que aconteceu aquela situação. Aí a psicóloga da escola foi para a sala, retomou com esses alunos o que era uma situação de bullying. No caso ali não tinha havido, era uma primeira vez que nós presenciamos, então não havia recorrência, mas nós falamos, olha, isso vocês não podem fazer, é uma brincadeira de mau gosto, se ela persistir, isso se torna um bullying e a gente vai tomar providência. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma segunda situação depois de um tempo, de uma aluna em particular, que levou um bombril para a escola, dizendo que ia usar numa situação de trabalho de artes, mas era para tirar sarro dessa menina. A monitora, realmente, vocês vejam, não é o professor, porque é escondido. Então, uma outra monitora, que também tinha recebido informação, ela ouviu, conversando com os colegas a respeito da situação do bombril. Então, o que ela fez? Ela levou para a direção e essa aluna foi chamada e foi suspensa. Para você ter uma ideia como é o aluno que resolve, que faz o bullying. Imediatamente, vários alunos se mobilizaram e foram até a coordenação da escola e direção, dizendo que aquela aluna não podia ser suspensa. Eles foram para defender, porque normalmente o aluno que faz o bullying é um aluno popular. Tá. Então, nós tivemos que dar o apoio, o voto de confiança àquela monitora, porque ela descreveu aquela situação com segurança. Então, eles chegaram ali, não foi bem assim, ela levou para a aula de arte. Então, nós tivemos toda uma situação ali de apoio a essa monitora e essa aluna. E realmente a aluna foi suspensa. Tá? Mas você tem que dar esse apoio, claro, para a sua equipe. Que a garota, a vítima, no caso, sentiu confiança na atitude de vocês. Ela sentiu vai sentir cada vez mais confiança na direção, nos monitores, não é? E isso é saudável, saber o lugar ali de cada um e saber que a gente tem que lutar pela convivência harmoniosa e que ninguém não tem que seguir esse padrão de ser magro ou de ter cabelo liso, não é? Esses padrões é uma coisa totalmente comercial, sem nenhum sentido, sem nenhuma inteligência. Então, nosso papel, enquanto escola, acredito, intervir nessa situação e deixar isso bem claro, não é? Que a gente não vai tolerar um desrespeito à individualidade de outra pessoa. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua conversando. Você também espera a gente aí, até daqui a pouco.
Quem diria que o trabalho do Manuel em Manicoré ajudaria a proteger o meio ambiente e a deixar os pratos do chefe Silveira deliciosos em São Paulo? O nosso sustento depende da nossa floresta. Com os recursos do Fundo Amazônia, o BNDES financia projetos de uso sustentável da floresta, como o do Manuel. Agora a gente vende a castanha aqui para a indústria. Aí a nossa renda aumentou, que olha só. Quando o BNDES apoia a conservação da Amazônia, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Até bem pouco tempo atrás, Luciana estava endividada e já não tinha dinheiro para pagar suas contas. Mas foi aí que ela resolveu mudar de vida e tomar providências. A primeira coisa que Luciana fez foi colocar todas as contas no papel. Aluguel, transporte, supermercado e até as pequenas coisas que ela gastava no dia a dia. Desse jeito, ela conseguiu saber aonde é que dava para economizar e parou de comprar o que não precisava. Mas além de cortar o gasto supérfluo, Luciana percebeu que com pequenas atitudes no dia a dia, ela conseguiria baixar os valores das contas de sua casa. Quer saber o que ela fez? É simples. Durante o dia, a Luciana abriu bem as cortinas e desligou as luzes dentro de casa. Ela também trocou a posição do chuveiro para a posição verão e trocou as lâmpadas da casa por aquelas econômicas. Com essas atitudes, ela conseguiu baixar bastante o valor da conta de luz. Para poupar água, Luciana passou a ensaboar a louça com a torneira fechada e a fazer o mesmo toda vez que escova os dentes e que toma banho. Na conta de telefone, então, a economia foi enorme. Agora a Luciana só usa o telefone fixo e celular para coisas importantes e fala o tempo necessário. Ah, e ela descobriu ainda que se juntar todas as roupas sujas para lavar uma vez por semana, consegue poupar água, luz e ainda economiza no sabão em pó. Outra importante medida de economia passa pela cozinha. Além de pesquisar mais os preços e optar por frutas da estação, Luciana agora aproveita ao máximo os legumes e verduras, evitando o desperdício. Com essas pequenas atitudes no dia a dia, ela conseguiu diminuir suas dívidas e até fazer uma poupança. Se a Luciana conseguiu, você também consegue. Afinal, dívida ninguém merece. Nós estamos falando dessa questão do professor dentro dessa situação do bullying nas escolas e quem está nos orientando é a doutora Maria Ceci Tófano, doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona. Está mudando? Você sente que a sociedade, os pais estão se envolvendo mais nesse processo de educação? Eu acredito que eles estejam hoje com uma expectativa diferente. Eu acho que isso nos dá muita esperança. O pai que ele busca a escola, hoje em dia, ele vai procurando valores também. Isso tem sido valorizado. Ele sabe que ele sozinho não consegue passar tudo aquilo que ele gostaria para o filho, mas ele sabe o que ele quer para o filho. É um outro olhar, então. Exatamente. Ele quer saber se aquela escola ela vai complementar a educação que ele dá em casa. Ele tem valorizado isso, ele quer saber se esse filho vai saber lidar com as diferenças, se ele vai aprender a respeitar o colega, se ele vai ser valorizado na sua individualidade. Eu acho que o pai busca isso, eu acho que esse é um espaço muito importante para a educação hoje em dia. E o professor precisa saber disso, precisa acreditar nisso. Alguns especialistas, estudiosos no assunto, eles dizem que é importante você trabalhar com 3 frentes nessa questão do bullying, em nível preventivo. Eles dizem que é importante você trabalhar a criatividade do aluno, né, a capacidade dele conhecer o potencial dele. É preciso trabalhar a empatia, ou seja, a capacidade dele se colocar no lugar do outro, se sentir como o outro, se colocar na situação da vítima. E você tem que trabalhar também a resiliência desse aluno. A resiliência é a capacidade que ele tem de reagir positivamente em situações adversas.
Nós temos várias opções para trabalhar essa questão da prevenção ao bullying. Uma delas, bastante conhecida, é o PROED, o Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas. Aqui em Jaú são os policiais, né, que ministram essas aulas. Mas tem também alguns, além do PROED, que é basicamente as informações, nós temos escolas que estão adotando aí algumas práticas com a intenção de evitar o bullying, né? De trabalhar de forma preventiva. Tem inclusive uma escola, um projeto que foi desenvolvido e é aplicado hoje, está presente hoje no Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia, eu acho, que assim, as escolas elas estão levando uma vez por mês um bebê na sala de aula, um bebezinho. E a intenção é assim, uma vez por mês, durante todo o ano. Então a intenção é colocar aquele bebê ali no centro, fazer uma roda ali, o bebê fica no centro e as crianças têm que olhar para o bebê e tentar descobrir o que ele está querendo dizer, o que ele está sentindo, se é medo, se é frio, se ele precisa de um carinho, enfim. Essa criança fica mais de uma hora, essas crianças ficam mais de uma hora com esse bebê. Isso tudo para desenvolver nessa criança e no adolescente também, essa capacidade de enxergar o outro, de perceber, de se colocar no lugar do outro. O que você pensa de práticas assim como essa? Eu acho que realmente são trabalhos importantes de prevenção. Eu acho que essa situação que você está descrevendo, ela desperta a sensibilidade desse aluno. Outra prática que eu acho bastante interessante para as escolas é a questão dos trabalhos voluntários. Eu acho que o aluno, a partir do Fundamental 2, ele já tem capacidade de socializar o conhecimento dele com outros alunos. Então, ele pode dar algumas orientações para os alunos mais novos da escola, ensinar a pular corda, falar sobre um conteúdo. Ele pode participar em instituições sociais, de um reforço para um aluno mais novo, dando aula de matemática, dando aula de informática. Isso vai fazer com que ele perceba as dificuldades do outro, ele vai saber da vida daquele aluno, daquela criança, ter essa oportunidade de convivência com alguém mais frágil, porque é mais novo, que tem uma situação social diferente. Então, eu acho que práticas de voluntariados, mas não a escola indo para as instituições simplesmente para doações de brinquedos, que também são válidas para alimento. Não, ela estando presente ali semanalmente ou cada 15 dias, desenvolvendo realmente uma prática de socializar conhecimentos, né? Eu admiro muito o trabalho do PROERD, né? Eu acho que é outro trabalho importante, ele acontece nas escolas no 5º ano, existe em alguns lugares, na 7ª série ele se repete. Eu acho que é importante essa questão desse reforço mais para frente do PROERD, porque eu acho que o PROERD realmente desenvolve valores que dão esse respaldo para que esse aluno pense sobre o outro, desenvolva essa sensibilidade e essa tolerância, essa resistência. Eu acho que falta na escola esse trabalho de prevenção, não só de informação, que eu acho que nós, às vezes temos a ideia que essas informações passadas para alunos, para os professores ou para as pessoas, para os educadores em geral, é suficiente. Não, eu acho que tem que ter ali na escola também um trabalho do profissional de psicologia para que essa pessoa possa se colocar nas suas dificuldades de adaptação. Aí quando você fala da resiliência, eu acho que nós não podemos tratar só como um conteúdo. Eu acho que à medida que as situações vão acontecendo em sala de aula, elas precisam ser trabalhadas, seja com o aluno ou com o professor. Nós tivemos agora, no final do semestre, uma dificuldade de um professor de informática em lidar com os alunos de ensino médio. Então, você tem que chamar esse professor para ele se colocar ali,
para ele aprender a se adaptar àquela situação nova, porque muitos adultos e crianças precisam desse apoio emocional para se adaptar às situações. Então, eu acho que além dessas práticas, a valorização do ensino de artes, eu acho outra coisa maravilhosa que tem acontecido na escola, porque o aluno que não é bom em matemática, ele vai ser bom no desenho, ele vai ser bom em artes. Alguma coisa ele faz bem. Exato. Todo mundo tem ali um potencial para ser explorado. Exato. Alguma coisa esse aluno gosta e tem o domínio para fazer. Isso, e aí ele não vai deixar de ser o tímido, o coitadinho que era um aluno com uma possibilidade de ser exposto a bullying e passa a ser autor, um aluno que vai ficar feliz com os trabalhos que expõe, o professor valorizando aquele aluno. Então, eu acho que a prevenção do bullying, ele passa pelas questões de informação, mas muito pela individualização desse aluno, desse professor, na sua questão emocional. Eu acho que o afeto levado para a escola, ele contribui muito para o crescimento de todos. Mais importante nessa questão, então, seria desenvolver no aluno a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Tem, inclusive, um professor de teologia que ele diz que ele gosta muito do pronome nós, que em outras línguas, na língua espanhola, por exemplo, nós aqui no Brasil, né? A língua portuguesa, nós conjugamos nós. Na Espanha, nós outros, que significa nós e os outros. Então, este olhar sobre nós mesmos, mas assim, considerando também o outro, porque nós vivemos, crescemos, vai ser sempre assim, nunca um processo isolado, sempre junto com outras pessoas. Nós não somos sozinhos, não é da nossa natureza, nunca conseguiremos viver sozinhos, não de forma saudável, não é, Cecília? Não, eu acho que realmente é isso. E a escola, eu acho que ela tem que aprender a trabalhar em equipe. Quando você compartilha com os outros professores, você compartilha com os seus pares as dificuldades que você está tendo, você sempre encontra caminhos, seja de prevenção, seja de resolução de conflitos. E eu acho que o segredo é esse, é todo mundo junto para realmente resolver os problemas, ver aquilo que pode ser melhorado. Na questão do bullying também esse o caminho. É se envolver alunos, docentes, família, comunidade, todo mundo junto. Isso, com muita transparência. Eu acho que nós não podemos ter medo de se expor. E nem negar. Nós estamos sujeitos a erros. Muitas vezes quem detecta o bullying não é a escola, é o pai, é o colega. E nós precisamos saber ouvir essas pessoas. Todo mundo está envolvido no processo de educação. Tem que ficar aberto para receber essas informações e ficar imparciais na hora de tomar as atitudes. Isso. Né? Se você tiver que proteger um professor ou não, proteger um aluno ou não no sentido de castigar, mas enfim, de fazer valer os direitos que o professor tem, que o aluno também tem. Eu acho que quando você ouve as diversas pessoas envolvidas, facilita muito essa sua resolução, saber que atitude tomar. Eu acho que o caminho é isso, é não ter medo de se expor, não ter medo de exercer os seus valores aquilo que você acredita e que você sabe que é o correto naquele momento. Ceci, eu gostaria muito de continuar conversando com você, está muito gostoso, a gente ainda teria muita coisa para falar, mas o nosso tempo está acabando. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, viu? Com certeza foi de muita importância, quem estiver ouvindo vai tirar muito proveito das informações que você trouxe para a gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Você gostou da doutora Maria Ceci Tófano e dos conhecimentos que ela trouxe para nós? Nós estamos colocando aí o site, você pode entrar em contato com ela e se tiver mais dúvidas, com certeza essa moça simpática aqui vai te ajudar. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, a gente se vê num próximo. Até lá!